noite. Vamos iniciar mais uma semaninha. Temos hoje, amanhã, quarta, né? Depois é feriado. Ai, nossa, nem acredito que vai ter um feriado. Então, bora lá. Vamos estudar as fontes do direito tributário. As fontes, vigência, aplicação, interpretação da norma tributária é super rápido. Por quê? Porque, basicamente, nós já estudamos quando a gente falou de princípios. Agora, eu vou trazer aqui pontos específicos. Nós vamos falar das fontes formais, porque eu tenho fonte material e a fonte formal. A fonte formal está aqui e a fonte material está aqui. O que é a fonte formal? É a norma, ou seja, está atrelada ao princípio da legalidade. A fonte formal, a norma adequada, que vai trazer a fonte material, que é a situação econômica. Por exemplo, eu tenho a norma do IPVA, que traz a fonte material veículo automotor, ser proprietário de um veículo automotor. Tudo bem? Qual que é a nossa fonte primordial, né? Nós temos as fontes primárias e as fontes secundárias. Qual que é a maior fonte que nós temos? A Constituição Federal, que nós basicamente esgotamos o direito constitucional tributário, princípios, competência e imunidade. Emenda constitucional é fonte? Claro que é. Ela modifica a Constituição. A imunidade da música não veio por emenda? A contribuição de iluminação pública não veio por emenda? A anterioridade nonagesimal não veio por emenda? Então, emenda constitucional é fonte. Aí nós temos a lei complementar. Está vendo que eu estou utilizando a pirâmide de Kelsey? A lei complementar, ela é utilizada quando a Constituição assim determinar. Para que serve a lei complementar? Para instituir aqueles 4 tributos, por exemplo, né? Imposto sobre grandes fortunas, empréstimo compulsório, impostos residuais e contribuições sociais residuais. Ocorre que quando você estiver lendo o CTN, às vezes ele vai falar em lei, às vezes ele vai falar lei, e às vezes ele vai falar legislação. Aí você pensa assim, é sério? Puta que pariu, que lei em maiúsculo é diferente de lei em minúsculo? Pois é. Né? Quem que é o todo-poderoso do universo? Deus. Como que a gente escreve Deus? Em maiúsculo, pois é, o CTN jura que é Deus. Ele jura que é Deus. Então, quando ele coloca lei em maiúsculo, ele está falando dele. Ele está falando dele mesmo. Já lei em minúsculo é o que a gente está estudando. As fontes formais principais. Já legislação é amplo, conforme o artigo 96 do CTN. Eu falo em fontes formais principais, mais fontes formais secundárias. Então, quando o CTN fala que é necessário legislação, pode ser tanto pela lei como pelaquela instrução normativa mais vagabunda, aquela portaria mais sem vergonha. Tá? É um sentido amplo. Para que a gente utiliza isso na prática aqui? Principalmente com relação à obrigação tributária. Quando a gente fala em obrigação tributária principal, a gente precisa de lei, que é para pagar o tributo. Já com relação à obrigação tributária acessória, basta a legislação. Então, tanto uma lei como uma portaria, por exemplo, pode criar uma obrigação acessória. Então, está aqui, instituir um imposto sobre grandes fortunas, empréstimo compulsório, impostos residuais e contribuições sociais residuais.
Aí o artigo 146 da Constituição Federal, que fala que precisa do quê? Cabe à lei complementar dirimir conflitos de competência. Como assim? Eu não sei, tá? Eu não sei se vai incidir ISS ou ICMS, ISS mais ICMS, eu não sei. Quem dirime isso? A lei complementar. Qual lei complementar? A 116, que é a do ISS. Regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Nós já não falamos sobre isso? Ou seja, lá na imunidade, artigo 150, inciso 6º, a linha C, não está lá, né? As instituições de educação ou assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, ponto. O que eu falei para vocês? Que é uma lei complementar. Por que é uma lei complementar? Por causa que eu faço uma interpretação sistemática. Se está falando que é para regular, então o que acontece? Há necessidade de uma lei complementar. Estabelecer normas gerais. Ah, então o CTN é uma norma geral? Tem força de lei complementar? Tem. Ah, eu preciso de norma geral. A Lei Candir é o quê? Norma geral, lei complementar. A lei do ISS é o quê? Norma geral, lei complementar. Tá certo? Para estabelecer o quê? Os impostos discriminados nessa Constituição, respectivamente, a fato gerador, base de cálculo. Ó, coloquei aqui, ó, alíquota, basta lei ordinária, não precisa de lei complementar. E contribuintes. Cuidado, não é sujeito passivo, e sim contribuintes, porque o sujeito passivo, ele é dividido entre contribuinte e responsável. Responsável basta lei ordinária. Obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência, adequado tratamento por ato cooperativo, definição de tratamentos para os regimes especial ou simplificado de arrecadação. O que é isso? O Simples Nacional. Lei Complementar 123. Aqui, para vocês lerem, justamente porque precisa de lei complementar. Então, vamos lá para a nossa questão. As alternativas a seguir apresentam atribuições da lei complementar tributária, à exceção de uma. Então, eu quero a errada. Eu quero a que não precisa de lei complementar. Então, o que você tem que fazer aqui? Chamar a questão para você, não é? E aí você vai perguntar para a questão: precisa de lei complementar? Precisa de lei complementar para instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção da expansão da Seguridade Social? Precisa, né? Aqui nós estamos falando, que já foi colocado nos slides para você, falando com relação às contribuições sociais residuais. Precisa de lei complementar. Dispor sobre o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas, precisa de lei complementar, está ali no 146. Instituir o imposto sobre grandes fortunas, também precisa de lei complementar. Dispor sobre os requisitos para o gozo da imunidade tributária relativa a impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços das instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, precisa de lei complementar. Atribuir ao sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento do imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente? Falso. Não lei complementar.
basta a lei ordinária. Lei complementar é para definir o contribuinte. O mero responsável, basta a lei ordinária. Vamos para mais uma. O município X, desejando fomentar os pequenos negócios de tinturaria e lavanderia na cidade, editou em 2018 lei ordinária que fixou a alíquota do ISS em 1,5% sobre o preço desses serviços. Pode isso, gente? Pode trazer uma alíquota de 1,5% para o ISS? Não pode. Por que eu trouxe essa questão de ISS? Porque, por mais que não é o foco do concurso de vocês, às vezes a filha da puta da banca, né, foge, como depende de lei ordinária, por isso que eu trago questões que parecem que não servem muito para vocês. Mas o que acontece? Para estabelecer alíquotas mínimas e máximas do ISS, há necessidade de lei complementar. E, segundo a lei complementar, o mínimo 2%, máximo 5%. Então, não pode ser estabelecido a alíquota de 1,5%. Tudo bem? Mínimo 2%, máximo 5%, conforme lei complementar. Oi? Ah, sim, aí vai depender de cada município, né? Mas o mínimo é 2%. A referida alíquota de ISS não poderia ser fixada por lei ordinária, mas sim por lei complementar municipal? Falso. A cada lei municipal vai estabelecer a sua, desde que respeite o mínimo e o máximo. A referida alíquota de ISS foi fixada sobre base de cálculo equivocada, pois não deveria incidir sobre o preço do serviço? Falso, incide justamente sobre o preço do serviço. A referida alíquota não viola a alíquota mínima geral de ISS estabelecida em lei complementar, pois os serviços de tinturaria e lavanderia constituem uma das hipóteses de exceção à regra geral da alíquota mínima? Falso. Não tem exceção. Tudo bem? A referida alíquota do ISS viola a alíquota mínima geral estabelecida em lei complementar. Então, precisa de lei complementar. E aí nós temos a lei ordinária, que é a regra geral. Não é a regra geral, a lei ordinária, gente? Para instituir um tributo, mexer num tributo, regra geral, lei ordinária. Agora sim, vamos falar de tratados e convenções internacionais. O que acontece? Os tratados e convenções internacionais são de extrema importância. Por quê? Porque quando a gente fala em tributação, a gente fala em economia. Como nós vivemos num país globalizado, num mundo globalizado, perdão, a gente tem que ter bom trato com os outros países. Então, tratados são de extrema importância. O que acontece? Ó, imagine a seguinte situação. Lei do IPI, sei lá, para geladeira. Lei brasileira do IPI para geladeira, tá? Estou chutando, eu não sei a porra dessa alíquota. 10%. Se eu só conseguisse decorar a TIP, né, eu estaria na NASA. As alíquotas da TIP. Ok, só que aí vem o Brasil e os Estados Unidos e firmam um tratado, falando que se o Brasil importar dos Estados Unidos a geladeira, a alíquota vai ser 0. Tudo bem? Vai ser 0.
Beleza, estão lá de boa. De repente, essa lei interna nossa muda. E fala que agora a alíquota do Brasil com relação a isso é 15%. Muda. A minha pergunta é, quem prevalece? A alíquota interna ou o tratado? Pelo meu desenho ali. Quem prevalece? O tratado. O tratado prevalece. Vocês estão entendendo? Está vendo que ele está no alto? Pouco importa a norma geral, e mesmo se ela mudou depois, quem manda é o tratado. Então, aqui nós utilizamos a regra do princípio da especialidade. Por quê? Porque é uma norma especial. Mesmo que depois venha outra. Tudo bem? Então, quem prevalece é o tratado. Quando firmado esse tratado, o que acontece com essa alíquota de 10% com relação ao IPI dos Estados Unidos? Será que revoga? Igual está falando ali? Hã? Só suspende. Ela fica suspensa. Por quê? Porque se amanhã esse tratado morrer, volta a valer os 10%. Ou 15%, dependendo de como tiver aqui. Agora, se a gente falar que revoga, lembra da nossa aula de competência? Do trava-língua da repristinação? A lei que revoga, a lei revogadora, não faz surgir a lei anteriormente revogada? Hã? A lei que revoga, a lei revogadora, não faz surgir a lei anteriormente revogada. Tá? Tá lá. Entra no meu YouTube, busca a fotinho da Alice que ela fala. Ela ensina para vocês isso. A minha filha de 8 anos sabe esse trava-língua. É verdade, vai lá, tá lá, Alice. E aí eu fico mais rápida. A lei que revoga, a lei revogadora não faz surgir a lei anteriormente revogada. Então, por isso que a doutrina é pacífica ao falar que não revoga, e sim suspende. Daí é que vem a situação que é foda, né? Os tratados e as convenções internacionais, o que fala aqui? Revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observados pelas que lhes sobrevenham. Professora, e aí, como é que fica? E aí fica assim, se por um acaso a questão trouxer, segundo o CTN, ela quer o quê? A literalidade. Então, se estiver falando, segundo o CTN, os tratados e convenções revogam, certa resposta. Se só vier assim, os tratados e convenções suspendem, tá certo também. Então, tem que ficar ligado com a interpretação dada pela doutrina e pela jurisprudência e pela literalidade. Tá? Para que serve? Né? Também para dirimir a situação da bitributação que eu falei para vocês na aula de competência. Agora, imaginem o seguinte, ó. O tratado, será que ele tem força de lei ordinária, de lei complementar ou de emenda constitucional? O tratado, esse tratado aqui, ele tem força do quê? De lei ordinária, de lei complementar ou de emenda constitucional? Pois é, ele tem força de lei ordinária. Mas, se caso ele for recepcionado no quórum de emenda constitucional, qual é a força que ele vai ter se ele for recepcionado no quórum de emenda constitucional? Hã? Lei ordinária. Puta que pariu. É. Mesmo que recepcionado no quórum de emenda constitucional, o Tratado de Direito Tributário continua tendo força de lei ordinária. Mas, professora, a Constituição fala que se,
Quer ver? Espera aí. Como é que eu volto aqui? Pois é, o que a Constituição fala? Bingo! Bingo! Ó, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos. Ah, eu sei que direito tributário é muito mais importante que esses direitos humanos, né? Eu tenho plena consciência disso. Mas o que acontece? A Constituição fala que apenas os tratados de direitos humanos que forem recepcionados no quórum de emenda constitucional vai ter força de emenda constitucional. Por mais que um tratado de direito tributário seja recepcionado num quórum de emenda, continua tendo força de lei ordinária. Beleza. O Brasil, ok, fez esse tratado, 0, beleza, mudou de ideia. Não quer mais esse tratado com os Estados Unidos. E aí, como que faz para revogar esse tratado? Que lei que precisa para revogar esse tratado? Lei ordinária. Basta uma lei ordinária. Se tem força de lei ordinária, para revogar esse tratado, basta outra lei ordinária. Tudo bem? Beleza. Regra geral, sim. Dependendo da força, né? Não do instrumento normativo. Então, vamos lá. Por que eu trouxe isso aqui? Né? Aqui, ó, a Alice com o prometido dela. Quando eu estava grávida, o George nasceu. Aí eu falei para o Hermes, lá, ó, seu genro nasceu. Aí ele, como assim? Todo mundo tira sarro, mas eu já tenho uma poupança chá de coxa no George. Ela vai fazer igualzinho a sogra fez, entendeu? Vai se infiltrar na faculdade, papapá. Eu tenho todo um plano aqui orquestrado de princesa para Alice, entendeu? Mas e aí, o que tem o cu a ver com a calça, né? Vamos pensar na situação de Betinha. Quem é Betinha? Betinha é a bisa da Alice, para os íntimos, Betinha. Né? Tá lá. Vamos olhar lá para a Grã-Bretanha. Nós temos a rainha, que é chefe de Estado, chefe da nação, e nós temos a figura do primeiro-ministro, que é chefe de governo. Não é isso? Nós temos duas figuras. E aqui no Brasil? Bozinho é o quê? Os dois. Bozinho é chefe de Estado, chefe da nação brasileira e chefe de governo, chefe da União. Quando ele está lá com os Estados Unidos ratificando um tratado, será que ele está lá representando o governo federal ou ele está representando o Brasil? O Brasil, a nação. Tudo bem? Aí a minha pergunta é, será que Bozinho, num tratado com os Estados Unidos, pode trazer uma isenção de IPVA? Pode trazer uma isenção de IPTU? Pode trazer uma isenção de ICMS? Será que pode? Não, professora, isso é isenção heterônoma. Pois é, isso não é uma isenção heterônoma. E ele pode. Então, quer dizer que ele pode ir lá e conceder isenção do ICMS? Pode. Mas como assim? Mas está usurpando competência? Não. Porque ele não é a União quando ele está ratificando um tratado. Ele é a nação. Beleza?
Eu nunca imaginei que esse jargão ia servir para alguma coisa, mas Brasil acima de tudo, inclusive da competência tributária. Não, depois tem que ele assina, depois tem que passar pelo Congresso para poder recepcionar. Não, mas pode, entendeu? Pode. Então, o que acontece aqui, gente? Ó, os tratados podem versar sobre tributos estaduais e municipais, principalmente quanto às isenções? Pode. E por que pode? Porque o presidente da República está lá como chefe de Estado e não chefe de governo. O Estado ou município pode revogar um tratado? Não, né, gente? Não pode, vai ter que vir por meio do Congresso nesse sentido. Aqui está a súmula que fala justamente disso. E aqui eu trouxe exemplos para quem tiver curiosidade, para ir lá no Google e olhar. Então, vamos para a questão. O presidente, representando a República Federativa do Brasil, celebra tratado internacional com outros 2 estados soberanos, com o objetivo de incrementar a prestação de serviços de tecnologia para grandes projetos de infraestrutura. O acordo internacional, após todos os trâmites legislativos impostos pela ordem jurídica interna internacional, passa a produzir seus efeitos, dentre os quais as isenções de todos os impostos incidentes nessa operação. Considerando que esses serviços estão incluídos na lista anexa 116, que é do ISS, e a jurisprudência do STF, é correto afirmar que o tratado é inconstitucional ao estabelecer isenção heterônoma, vedada pelo artigo 151, inciso 3º da Constituição em vigor, a qual veda a União instituir isenções de tributos da competência dos Estados, Distrito Federal e município? Falso. Por quê? Porque aqui ele é chefe de Estado. Constitucional, pois a vedação constitucional se volta à União. Nada impede que a República Federativa do Brasil, na qualidade de pessoa jurídica de direito público externo, celebre tratados e acordos internacionais de direito tributário. Então, vocês conseguiram visualizar a diferença? Uma coisa é a União, outra coisa é o Brasil. É diferente. Tudo bem? Constitucional, pois, nos termos da Constituição, os tratados e convenções internacionais sobre tributação, desde que aprovado em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equiparados à emenda constitucional? Falso. Tratado de direito tributário, mesmo no quórum de emenda, força de lei ordinária. Inconstitucional, pois somente lei complementar poderia estabelecer isenções de tributos estaduais e municipais. Falso também, tá? O que acontece? Vai depender de cada um. Inconstitucional, pois a União somente pode conceder isenção de tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, quando simultaneamente concede aos tributos de competência federal. Falso também. A União não pode. Haveria o quê? Usurpação de competência e isenção heterônoma. Por que aqui pode? Porque não é a União, é o Brasil, tá? Lei delegada. E aí? Vocês já olharam para a lei delegada? Né? Vocês conseguem visualizar a lei delegada? O que é lei delegada? Eu coloquei o artigo aqui, explicando. O presidente, quando ele quiser legislar sobre determinado assunto, ele pede para o Congresso delegar para ele. Lei delegada é fonte? É fonte, mas está em desuso. A gente não vê isso na prática.
Porque o que nós temos na prática? Todo santo dia, medida provisória, certo? Nós somos legislados todo santo dia sim, dia não, sai uma nova MP. Que no caso de relevância e urgência, que é subjetivo, o STF não adentra no mérito do que é relevante e urgente, e aí a gente se fode, não é não? E aí, pode mexer em tributo? Pode instituir tributo? Pode, sem problema nenhum, desde que não reservado para lei complementar. Aí pode, por isso que a gente tem tanta MP tributária. E aí, o que acontece? Só produzirá efeito no exercício financeiro seguinte, se houver sido convertido em lei até o último dia daquele em que foi editada. Mas, para ter efeito, salvo as exceções ao princípio da legalidade, tem que ser convertida em lei. Tem que respeitar os 90 dias? Tem. Mas, a partir da publicação da lei? Não. Conta-se os 90 dias a partir da edição dela. Então, a gente já tem que ficar de butuca para ver se vai ser convertida em lei ou não. Tá? Já tem que ficar de butuca com relação a isso. Não pode medida provisória no caso de lei complementar. Mais decisões a respeito e vamos para a questão. Molhar meu bico. Suponha que determinada MP, editada pelo presidente da República em 29 de 9 de 2012, estabeleça, entre outras providências, o aumento para as diversas faixas de alíquotas previstas na legislação aplicada ao imposto de renda das pessoas físicas. Nesse caso, com base no sistema tributário nacional, tal medida provisória não viola o princípio da legalidade e produz efeitos a partir da data da sua publicação? Falso, vai produzir efeito depois de convertida em lei. Violaria o princípio da legalidade por ser incompatível com o processo legislativo previsto na Constituição? Falso, né? Pode, sim, criar imposto, desde que não seja, os restrita à lei complementar. Não violaria o princípio da legalidade, produzirá efeito a partir de 90 dias contados a partir da data da sua publicação? Não significa que publicou 90 dias, ela vai ter eficácia. Ela vai ter eficácia depois de convertida em lei. Só que os 90 dias conta-se da publicação, tá? Não de quando ela é convertida em lei. Não violaria o princípio da legalidade e só produzirá efeitos a partir do primeiro dia do exercício financeiro subsequente à data da sua conversão em lei. Letra D. Literalidade da Constituição. Resolução do Senado Federal. Vamos lá. A FGV ama esse troço. Vamos lá. Eu vou fazer o congresso de costa, tá? Porque eu gosto de escrever daqui para lá. Você está de costa para ele. Boca para cima é quem, segundo Niemeyer? Câmara dos Deputados. Por quê? Para escutar o povo. Oh, coisa linda. Quantos deputados tem Mato Grosso? Não sei. Quantos deputados tem São Paulo? Não tenho a mínima ideia. Quantos deputados tem o Rio de Janeiro? Sabe Deus. Sei, não quero saber, tem raiva de quem sabe. Beleza, boca para baixo.
representa quem? Os estados. Quantos senadores tem Mato Grosso? 3. São Paulo? 3. Rio de Janeiro? 3, tudo 3. Ou seja, porque não representa o povo, representa os estados. Se representa os estados, resolução do Senado vai mexer em quais impostos? Estaduais. Vocês estão entendendo? Então, nesse ponto, na hora que vier uma questão e vier um municipal, um federal, você já tira fora, porque resolução do Senado não vai poder mexer com isso. Resolução do Senado vai mexer com o quê? Com o ITCMD, com o IPVA e com o ICMS. Tudo bem? Ótimo. Como que eu falo quando eu quero falar de uma categoria de trabalhadores? Como que eu chamo o máximo da categoria de um trabalhador? Não, o máximo que dá o... Hã? O máximo de uma categoria de trabalhador, ele pode chegar até o... teto. Tá, teto. Como que eu falo o mínimo? Piso. Por que disso? ITCMD, teto. IPVA, piso. É um macetinho, tá? Hã? CMS, fudeu, porque tem teto, piso, ou seja, é misto. Né? Beleza? O máximo do ITCMD que nós temos até hoje, 8%, que tem a resolução do Senado de 92, está até colocado ali. E a gente tem o mínimo para o IPVA? Não. E para o ISS? Onde que está estabelecido? Em resolução do Senado? Não, né? Na lei complementar que eu acabei de falar para vocês. Mínimo 2, máximo 5. Aí aqui eu trago. Aqui. Aqui. Ó, o ISS está aqui. Então, vamos. Projeto de resolução do Senado pretende fixar nacionalmente as alíquotas mínimas do IPVA. Mínimo, piso. IPVA, tributo de competência estadual. Um senador, membro da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, que terá de elaborar parecer sobre o tema, consulta você sobre a sua opinião jurídica acerca desse projeto de resolução. Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. O Senado, por ser órgão do Poder Legislativo da União, não possui competência constitucional para, por resolução, dispor sobre o tema, por se tratar de ingerência indevida da União na autonomia dos Estados. Falso. Justamente tem isso daqui para evitar a guerra fiscal. É lícito ao Senado instituir a referida resolução, pois existe autorização expressa na Constituição para tal fixação por resolução do Senado. A fixação de alíquota mínima de tributo por mera resolução do Senado viola o princípio da legalidade tributária? Falso. Resolução do Senado poderia tratar do tema, desde que ratificada por ao menos 2/3 do membro do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS. O que o CONFAS tem a ver com o IPVA?
porra nenhuma, né? Decreto. O decreto não é ato do Poder Executivo, né? Bozinho, sozinho, Maurinho, sozinho, Manuelzinho, pai, sozinho, não é? Todos eles sozinhos. Então, eles podem inovar? Regra geral? Não, tá? O decreto é para regulamentar. Por isso que o regulamento do ICMS é um decreto. Tem que respeitar as leis acima dele, igual eu já fiz várias vezes a pirâmide de Kelsen aqui para vocês. Para que serve o decreto, então? Para regulamentar. Serve para as exceções ao princípio da legalidade, importação, exportação, IPI, IOF de combustível e ICMS, combustível. Serve para criar obrigações acessórias. Serve, por exemplo, para atualizar a base de cálculo do tributo conforme a inflação, né? Serve também, por exemplo, para instituir obrigações acessórias. Então, o decreto ele é utilizado nas exceções ao princípio da legalidade, que a gente perdeu bastante tempo aqui explicando. E aí nós temos as normas, as fontes formais secundárias, tá? O que a gente tem aqui? Ou seja, elas estão abaixo de tudo isso que eu falei para vocês. A gente está falando em quê? Em atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas, portaria, instrução normativa, circular, aquelas merdinhas que fodem com a vida da gente. Decisões dos órgãos singulares ou colegiado de jurisdição administrativa que a lei atribua eficácia normativa. Saiu o concurso, foi autorizado o concurso da Receita, né? Vocês viram, né? A colega perguntou, professora, ajuda a sua aula? Ajuda, é a noção geral. O que diferencia quando eu monto uma aula para a Receita, por exemplo, é que eu trago assim, um monte de súmulas do CARF. Mas tem algumas súmulas do CARF no material de vocês? Para quê que eu deixo para vocês súmulas do CARF, apesar que não vai cair no concurso de vocês, só para vocês saberem que elas existem, justamente para, caso necessário, vocês irem pesquisar. Súmulas do Conselho Administrativo da Receita Federal. E aí, tem força vinculante? Tem, né? Então, é decisão administrativa que a norma dá efeito vinculantes. Práticas reiteradas observadas pela autoridade administrativa. Isso muito pouco a gente tem na prática, tá? Se eu tivesse que explicar, dar exemplo disso, a gente levaria uma meia hora, e a gente tem matéria muito mais importante para ver. Então, aqui é decoreba, tudo bem? Aqui é decoreba. Os convênios que entre si celebram a União, os estados e o Distrito Federal. Então, convênios para troca de informações, não é? Não estou falando aqui do CONFAS, que ele é mais top de linha, né? Aqui a gente está falando desses convênios de troca de informações, para um fofocar para o outro. E se o contribuinte observar essas normas, exclui a imposição de penalidade. Como assim? Vamos lá. Pode uma portaria criar uma isenção? Não, precisa de lei, regra geral, lei ordinária. Beleza, mas criar uma isenção por portaria. Você não consegue pagar. Você vai atrás para pagar? Não vai, né? Mas você tem que pagar? Tem. Lógico, o troço é ilegal, você tem que pagar. Só que a culpa é sua porque você não pagou? Não, a culpa não é sua. Beleza, se amanhã for considerada ilegal, inconstitucional essa portaria, o fisco pode vir te cobrar o imposto? Pode. Mas a culpa foi sua?
Não. E ele não pode te cobrar as penalidades, tá? Oi? Nem multa, só vai cobrar os juros. Aqui, exemplo do regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso. Vamos para questões. Hã? É. Cobrou. Mas não pode a multa, não, entendeu? Considerando o disposto no artigo 96 a 100 do CTN e a hierarquia das normas, as fontes do direito tributário podem ser classificadas em fontes primárias e secundárias. Não é o que a gente está estudando aqui? Olha que bonito, ele está dando tudo o caminho das pedras, né? Tendo em vista tal classificação, são fontes primárias do direito tributário, dentre outros, né? Dentre outros, não foi o que a gente estudou aqui até agora? As emendas constitucionais, beleza, tá lá. As leis complementares, beleza, tá lá. Lei e ordinárias, tá lá. Decretos legislativos, tá lá, né, por causa de lei delegada e assim por diante. Tratados internacionais, tá lá. Foi o que a gente viu até agora. Resolução do Senado, beleza. Portaria é primária? Não, porcaria, né? Está em segundo plano, secundária. Decreto regulamentar, instruções normativas e costumes, gente, decreto regulamentar também não pode, que é o decreto ali. Costumes, gente, costume não é fonte. Costume não é lei, tá? Então você já tira fora. Decreto-lei, decreto do executivo, decreto legislativo, as portarias e pareceres normativos, fora. Emenda constitucional, as leis e os decretos, instruções normativas, portarias, fora. Decreto do executivo que altera a alíquota e regulamentam tributos, verdade. Portaria, não. Instrução normativa, não. Pareceres, também não. São tudo coisinha pequena. Agora vamos. ESC. Vamos para a próxima matéria. Aqui também, gente, é algo super rápido. Por que que é rápido isso daqui? E nós vamos pontuar só o que não foi dado. Porque aqui a gente aprofunda nos princípios, que a gente passou boa parte do nosso tempo aprofundando. Então, vigência, né? Quando que entra em vigor? Quando que eu falo que tem eficácia? Princípio da anterioridade, não é mesmo? Próximo exercício financeiro, no mínimo 90 dias. Ok. Regra geral, né? Na regra geral, usualmente, as normas vêm o quê? Vem falando, né? Entra-se em vigor na data da sua publicação, entra-se em vigor daqui tantos dias. A gente até já respondeu questão sobre isso quando a gente estava falando do princípio da anterioridade. Se a norma ficar quieta, quando que entra em vigor? 45 dias após a publicação. Porque aí eu utilizo a LINDB. E aí nós temos o artigo 103. A FGV já cobrou isso daqui de forma literal. Então, tá lá. Sabe os atos normativos do artigo 100 que a gente acabou de estudar? Portaria, instrução normativa, circulares. Se não falar quando que entra em vigor, quando que vai entrar em vigor? Na data da sua publicação.
Então, ficou quieto. Quando que entra em vigor? Na data da sua publicação. Aquelas decisões administrativas com efeito vinculante, não fala quando vai entrar em vigor. Se ficar quieta, quando que vai entrar em vigor? 30 dias após a publicação. Os convênios, na data neles previstos, beleza, não foi previsto nada, ficou quieto, não previu. Quando que vai entrar em vigor? Se não previu, ficou quieto. Por analogia, utiliza-se a LINDB, 45 dias após a publicação. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. É esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Aqui, o princípio, então, da anterioridade que nós já estudamos. E aí, a gente vai falar que onde que está em vigor? Conforme o espaço. A lei do IPTU de Cuiabá vigora onde? Em Cuiabá. A lei do ICMS de Mato Grosso, a 7.098, vigora onde? No Mato Grosso. Ou seja, a gente segue a territorialidade, o espaço. Beleza. E pode extrapolar, dar extraterritorialidade? Pode, por meio de convênio entre municípios, Estado, município e Estado, e entre os tratados internacionais que nós já estudamos. Aplicação, né? Tem a ver com o princípio da irretroatividade, que nós também já ficamos aqui muito tempo falando sobre eles. Eu aplico a lei com eficácia no momento da ocorrência do fato gerador, não é mesmo? Está aqui. Eu fiz vários esqueminha com relação ao 106 para vocês aqui no quadro. Vários. Está perdido? Vai rever a aula. Interpretação da norma tributária. O que acontece? A necessidade da interpretação da norma. Tá? Por que nós chegamos à conclusão? Lembra que eu expliquei para vocês quando a gente estava falando do ISS, na locação de bem móvel? Por que nós chegamos à conclusão que locação de bem móvel não é serviço? Porque eu busquei o conceito de serviço lá no direito privado. Conforme o que fala o artigo 109 e o artigo 110, o direito tributário não pode modificar os conceitos do direito privado. Você já pensou se pudesse modificar? A zona que ia ser? Podia simplesmente a lei do município de Cuiabá falar assim, não, a pessoa pode dormir dentro do carro. Então, o carro, para mim, é imóvel territorial urbano. Não ia ser uma zona? Então, por isso que o CTN é sábio. O que é imóvel lá é imóvel aqui. O que é móvel lá é móvel aqui. O que é serviço lá é serviço aqui. O que é mercadoria lá é mercadoria aqui. E assim por diante. Tá? Interpreta-se literalmente. Nós falamos sobre isso já também bastante na aula de isenção, não é mesmo? A interpretação ela é literal, ela é fechada. No caso de suspensão ou exclusão do crédito, exclusão, lembra? Anistia e isenção. Outorga de isenção e cumprimento da obrigação acessória. Então, o que acontece? Lembro, se a lei fala que só o táxi é isento aqui no estado de Mato Grosso, só o táxi. Se trouxer a isenção só para o imposto, pode estender para a taxa? Não. Nós falamos isso, nós estudamos isso no sábado, né?
Outra coisa, você é isento do imposto. Automaticamente você é isento da obrigação de fazer ou não fazer? Não também. Já expliquei isso em sala de aula também. Então, vamos lá. A pessoa jurídica X As pessoas jurídicas X, procurando compreender os métodos de interpretação da legislação tributária a respeito dos casos de extinção, suspensão e exclusão do crédito tributário, consulta você, como advogado. À luz do CTN, assinale a alternativa que veicula tema sobre o qual é imperiosa a interpretação literal da norma, fechada, que eu não posso ampliar. Não está lá falando da exclusão do crédito? Está falando de exclusão, não está falando? Ou seja, o que é exclusão? Anistia. Remissão é extinção, prescrição é extinção e compensação é extinção do crédito. Já a anistia é exclusão. E aqui está falando justamente, ó, exclusão. Beleza? Eu aplico... Existe indúbio pró-contribuinte? Na dúvida, eu beneficio o contribuinte. Na dúvida, eu beneficio o fisco? Não existe. Mas existe, na dúvida, eu beneficio o réu? Existe. Indúbio pró-réu. E quando que a gente fala que o contribuinte é réu? Com relação às multas. Então, por exemplo, e por incrível que pareça, isso tem na 7.098. Na 7.098 tem duas, em vários artigos, tem duas penalidades por uma mesma situação. Na dúvida, qual que eu vou aplicar? Vocês vão aplicar a mais severa, pelo amor de Deus, titia precisa alimentar a Alice. Mas, para nós, qual que vai ser aplicada? A mais benéfica, mais favorável ao acusado. Então, vamos para a questão. De acordo com o CTN, a lei tributária que deve ser interpretada de maneira mais favorável ao acusado. Então, quando você pensa em acusado, você pensa em quê? Em crime, não pensa? Em pena, em multa, né? Em caso de dúvida quanto à capitulação legal do fato e quanto a outras situações previstas, é aquela que tenha sido declarada parcialmente inconstitucional, sem redução de texto, em controle concentrado de constitucionalidade. Gente, vamos falar sério. O que tem o cu a ver com a calça aqui? Está falando de alguma infração, de crime, ou isso aqui eu posso trazer para tributo? Posso trazer para tributo, então por isso que você descarta. Define infrações. Ou que comine penalidades ao infrator. Está vendo que você conseguiria responder essa questão só interpretando as palavras? Acusado, bandido, né? Infração, crime, penalidade, pena. Está vendo como você consegue, indo só pela lógica? Que tem expressamente... que tem cunho expressamente interpretativo e que produz efeitos retroativos? Não, né, gente? Também não. Estabelece os efeitos e o alcance da decadência e da prescrição tributária que tem a ver com tributo. Não existe indúbio pró-fisco e não existe indúbio pró-contribuinte. Identifica de modo impreciso o contribuinte do tributo ou o respectivo responsável? Também não. Na dúvida, não se beneficia. Por isso que tem que observar a legislação certinho.
Na dúvida, beneficia-se o acusado. Vamos para mais uma dessa? A autoridade tributária municipal constatou que um contribuinte lavanderia roupa limpa limitada efetivamente infringiu a legislação tributária municipal do ISS. Não obstante isso, a referida autoridade, mesmo depois de ter analisado detidamente a lei tributária que define infrações e comina penalidades para os fatos comprovadamente praticados pelo contribuinte, continua em dúvida quanto à natureza da penalidade, aqui de novo, penalidade aplicável, e também quanto à graduação dessa penalidade. Então, a gente está falando do quê? De multa, de sanção, não de tributo. Tá certo? De acordo com o CTN, aquela autoridade deveria interpretar a mencionada lei tributária municipal de maneira mais favorável à fazenda pública? Não. De maneira mais favorável ao acusado? Sim. Com equidade. Ainda que isso resultasse na dispensa do pagamento do tributo? Não, gente. O que é equidade? É o que seria justo. E a equidade não pode ser utilizada para dispensa de pagamento de tributo. E aqui a gente não está falando em tributo, não é? Nós estamos falando em penalidade. De maneira mais desfavorável ao acusado, no tocante à natureza da penalidade, e de maneira mais favorável em relação à graduação? Falso. De maneira mais favorável nas duas situações. De maneira mais favorável ao acusado, no tocante à natureza da penalidade aplicável, de maneira mais desfavorável, porém, em relação à sua graduação, só mudou os negócios ali, né? Falso de qualquer jeito, nas duas situações, de maneira mais favorável. Integração. O que ocorre com essa? O que é essa integração? Será, galera do direito que está aqui, será que o juiz ele pode simplesmente falar: ai, eu não vou julgar esse caso porque não tem lei a respeito? Não, né? Não tem. Ele tem que utilizar os métodos de integração quando a gente tem lacunas na norma. Tudo bem? Quando existem lacunas. Beleza. Para os mortais, não para cá, para o direito tributário, aqui está como o juiz deve interpretar. Por que eu coloquei isso? Por causa dos costumes. Por quê? Porque costume não se aplica aqui no direito tributário. Costume não se aplica nos casos de integração da norma. Eu não aplico os costumes no caso de lacuna. Por que eu estou frisando isso? Porque existem várias questões de prova, de várias bancas, que cobra o 108 que eu vou trazer aqui para vocês, e aí eles metem os costumes ali. Quase todas as provas é assim, coloca os costumes. Ou seja, viu o costume? Já está errado, já arranca fora. Tá certo? Porque esse artigo, ele é filha da puta. Por que ele é filha da puta? Porque não basta você decorar. Você tem que decorar na ordem.
O foda é isso. Não basta você saber, né, que a analogia, princípios gerais do direito tributário, equidade, papapá, são métodos de integração da norma tributária. A questão de prova pede a ordem. Então, você tem que saber a ordem dessa porra. Então, tá lá. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente na ordem indicada. Não tem legislação. O que eu vou utilizar primeiro? A analogia. Vou tentar pela analogia. O que é analogia? É eu buscar em outro ramo do direito, em outra norma, algo parecido que sirva aqui para mim. Nós acabamos de fazer uma interpretação, uma aplicação com analogia. Lá, os convênios, eles entram em vigor quando eles falarem. Se não falar, por analogia, eu utilizo a LINDB, 45 dias. Está vendo que eu busco em outro ordenamento jurídico? Mas muito cuidado. Eu não posso utilizar a analogia para criar tributo. Eu não posso falar assim, porque parece. E aí eu vou criar um tributo. Não pode. Tudo bem? Sob pena de ferir o princípio da legalidade. O exemplo que os livros trazem, para ficar mais fácil de vocês visualizarem, é o seguinte. Eu tenho um restaurante. E eu vou lá e quero bacalhau. E eu vou importar o bacalhau da Noruega. Beleza. Imposto de importação. Eu não quero ter que pagar imposto de importação. Eu vou pegar meu barquinho, vou em alto mar, vou pescar lá o peixe e vim para o Brasil. A quem pertence o alto mar? A qual país? Nenhum. Alto mar. Nenhum. Não tem dono. Não tem dono. Ainda. Não tem dono. Tá? O conceito de importação, para eu importar, eu tenho que trazer de outro país. Trambiqueira. Né? Mas, assim, importar, conceito de importação é quando eu trago de outro país. Se eu peguei em alto mar, eu estou trazendo de outro país? Não, mas parece, não parece? Mas Não. Professora, mas parece, devia cobrar o imposto de importação. Não. Eu estou em alto mar, entendeu? Estou em alto mar. Não estou trazendo de país nenhum. E para ser importação, tem que ser de outro país. Tudo bem? Então, não vai incidir. Não incidência pura e simples. Tá. E se quiserem cobrar o imposto sobre o pescado de alto mar, só quem pode fazer? Somente a União. Que lei? Lei complementar. Isso através da sua competência residual. Não viaja. Não viaja. É só exemplo. Tá bom, você quer um exemplo real? Vamos lá. A que país pertence a criptomoeda, o Bitcoin? Nenhum. Beleza? Não pertence a país nenhum. Quando eu falo
de imposto sobre operações, sobre o IOF, sobre a compra e venda de moeda estrangeira, dólar, não sei o quê, tal, precisa ser moeda estrangeira. A qual país pertence o Bitcoin? A nenhum. Ou seja, não é moeda estrangeira. Então, não incide o IOF sobre a compra e venda do Bitcoin? Não. Por quê? Porque eu não posso utilizar a analogia para cobrar tributo. Hã? Cobra ganho de capital, imposto de renda. Aí é outra coisa, entendeu? Mas o ganho de capital em cima do dólar também é cobrado. E aí, o que cobra nessa questão de compra e venda do Bitcoin, de compra e venda do fato gerador, compra e venda dele? Nada. Pode ser IOF? Não. Somente quem pode instituir? O imposto sobre a operação de compra e venda de criptomoedas. Somente quem pode instituir? A União. Por meio de lei? Complementar. Através da sua competência residual. Beleza. Não consegui pela analogia. O segundo, princípios gerais do direito tributário, que a gente já estudou. Não consegui princípios gerais do direito público. Eu não utilizo princípios gerais do direito, ponto. E eu não utilizo princípios gerais do direito privado. É princípios gerais do direito tributário, e depois princípios gerais do direito público. E, por fim, a equidade. O que é a equidade? A equidade é justamente isso. O que é justo? Mas vocês concordam para mim que o que é justo para você pode não ser para mim e vice-versa? Então, a equidade ela é utilizada em últimos casos, quando a norma assim permitir. E ela não pode ser utilizada para extinguir tributo. Por que não? Lembra? Indisponibilidade do bem público, senão seria fácil, né? Eu sou o fiscal, eu sou o governador, eu não acho justo cobrar esse imposto atrasado de 1 milhão da sua empresa. Né? Não pode. Onde que a gente visualiza isso? Vamos lá. Direito penal. Estou com fome, estou desempregada, estou com fome, minha filha está com fome. Eu entro no supermercado, eu furto, sem violência, um pão, um pacote de bolacha, sem violência. Não é roubo, é furto. E saio. A polícia. Vou presa. Galera do direito, qual o princípio utilizado para me arrancar da cadeia? Princípio da insignificância, da bagatela. E qual que é a lógica desse princípio? Não é justo eu mandar para um sistema carcerário falido, que não regenera porra nenhuma, uma pessoa que furtou para comer. Não é justo, não há equidade de eu mover toda máquina jurisdicional para tão pouco. O que a juizada resolveu fazer? A preguiça que não cabe dentro deles. E decidem isso até hoje, entendeu? É bom, mas é um inferno, assim. Você é um município. Você executou aquela dívida de R$100 na justiça. A juizada fala o seguinte: não é justo mover toda a máquina jurisdicional para cobrar só R$100 de IPTU. Arquive esse trem, extingue esse trem, pelo princípio da insignificância. Pode isso? Não. Vocês estão entendendo? Não pode. Por que não pode? Porque não pode ser utilizado a equidade para dispensar pagamento de tributo. Para dispensar, para trazer benefício fiscal, há necessidade do quê? De uma lei. Indisponibilidade do bem público.
Então, vamos. Vamos lá. É assim que cai nas provas, tá? Que costuma cair. Em várias bancas. Em relação à interpretação e integração da legislação tributária, na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada. Então, vamos lá. Analogia? Primeiro, beleza. Costumes? Aqui eu já tiro fora. Mas vamos ver como é que está o resto. Princípios gerais do direito tributário? Beleza. Princípios gerais do direito público? Beleza. Equidade? Beleza. Princípios gerais do direito público? Terceiro, né? Princípios gerais do direito tributário? Segundo. Analogia? Primeiro. Mas por que eu já tiro fora? Costumes. Analogia? Beleza. Princípios gerais do direito tributário? Beleza. Princípios gerais do direito privado? Não, né? Público. Equidade? Quarto. Analogia? Princípios gerais do direito tributário? Princípios gerais do direito público? Equidade? Beleza. Letra D. Vamos para mais uma? Autoridade estadual, com atribuição de aplicar a legislação tributária estadual relativa às taxas estadual, deparou com situação fática inusitada, para a qual não existia disposição normativa expressa na legislação. Ou seja, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma lacuna. De acordo com o CTN, na aplicação da legislação tributária a esse tipo de exação, essa autoridade não deverá aplicar analogia. Se puder aplicar a equidade, pois a equidade é mais benéfica ao sujeito passivo, na medida em que poderá redundar em não exigência da referida taxa, além de atender à máxima segundo qual, havendo dúvida, deve-se interpretar a legislação a favor do acusado. E aí, gente, nós estamos falando em pena aqui? Não estamos, né? E aí, primeiro vem quem? A analogia, não é? O último é a equidade. E detalhe, eu não posso utilizar a equidade para não cobrar o tributo. Poderá fazer uso da analogia, ainda que isso leve a fazenda estadual, com base em usos e costumes, a exigir taxa não prevista expressamente em lei. E aí, eu posso utilizar costumes aqui? Não. E eu posso utilizar analogia para cobrar tributo não previsto em lei? Também não. Deverá empregar os princípios gerais do direito tributário, desde que possível, antes de empregar os princípios gerais de direito público. Verdade, né? Os princípios do direito tributário vêm antes dos de direito público. Agora, vamos ver por que as outras estão erradas. Poderá fazer uso da equidade, mesmo que isso acarrete excepcionalmente e justificadamente a não exigência da referida taxa. Falso, eu não posso utilizar a equidade para não cobrar o tributo. Deverá
empregar em primeiro lugar usos e costumes. Aqui, ó, por que eu bati na tecla dos usos e costumes? Está vendo que lá você mata a questão com uso e costume? Está vendo que aqui você já tira, já elimina duas com uso e costume? Pareceu o costume, já era, cai fora. Que hora que é? Faltam 16 minutos para terminar? Hã? Ah, não, beleza. Não, só para eu, porque se faltasse, tipo assim, ai, falta 5 minutos. Aí. Beleza, agora vamos para obrigação tributária. Tá? Para a gente falar em obrigação tributária, eu vou fazer um esqueminha aqui para vocês. Ó, eu tenho a obrigação tributária. Eu tenho dois tipos de obrigação tributária. Eu tenho a obrigação tributária principal e a obrigação tributária acessória. A obrigação tributária principal está relacionada à obrigação do direito civil de dar. Dar o quê? Dinheiro. Pagar o tributo. Já a obrigação acessória está relacionada lá no direito civil a uma obrigação de fazer ou não fazer. Então, eu faço a declaração de imposto de renda, obrigação acessória, para, em tese, pagar a obrigação principal, imposto de renda. Eu sou a loja, eu emito a nota da roupa para conseguir declarar e pagar o ICMS. E a obrigação de não fazer é não obstar a fiscalização. Como assim? Amanhã, quando você chegar lá no comércio, eles vão ter que estender um tapete vermelho para você e deixar você entrar. Desde que, obviamente, esteja tudo certinho. Não é assim, né? Acho que eu vou entrar hoje aí. Não é assim, né, gente? Você tem que estar documentado com o início de fiscalização, chegar lá, papapá. Agora, o que eu não posso é propriedade privada. Minha propriedade privada é sagrado. Que você não entra. Não é não? Não pode. O empresário tem a obrigação de não fazer, não obstar a fiscalização. Beleza. O cara não deixou você entrar. O que você tem que fazer? Meter o pé na porta e pá, dá na cara dele? Calma, gente. Não, né? Vontade é o que não falta, né? Por isso que eu não posso ser fiscal. Eu ia ser presa, certeza, entendeu? Pega eu num dia de ira, só não vou com os dois pés porque eu caio, entendeu? Se eu for com os dois, pá, não dá certo. Mas não, você pode requisitar força policial. Artigo 200 do CTN. Mas você é do Estado, né? Você faz. Você só vai poder requisitar a PM? Ou você pode requisitar a Polícia Federal? Não, qualquer força policial. Isso cai bastante em concurso, tá, gente? Então, o que acontece? Você é porque, assim, PM tem mais, né? Então, lógico, se é estadual, você vai... Mas, assim... Vamos pensar na federal. Você é fiscal federal. Não é em qualquer esquina que tu acha
um policial federal, né? Você pode requisitar a força da PM? Pode. Para os dois lados é a mesma coisa. E detalhe, esse requisitar é poder de mando. Você vai lá e requisita. Aí o capitão, coronel, sei lá, o chefe da PM fala assim, não vou. Ele não tem querer. Ele tem que acatar a sua ordem. Massa, né? Aí, ó, vocês podem mandar na PM. Ô, perigo, tá vendo como eu não posso ser fiscal? Isso é perigoso. Então, vamos lá. Beleza? Fazer ou não? Fazer. Ou seja, isso aqui, tá? São prestações positivas. Já essa prestação negativa. Tudo bem? Que é não fazer, negativo. A obrigação principal precisa de lei. Já a acessória, basta legislação. Artigo 96 do CTN. Ou seja, igual eu estava explicando no comecinho da aula, legislação é mais amplo. Uma portaria pode criar um tributo? Não. Mas uma portaria pode criar uma obrigação acessória? Pode. Vocês estão entendendo? Então, uma lei pode criar uma obrigação acessória, uma portaria, um decreto, uma instrução normativa. Qualquer coisa disso aí pode criar uma obrigação acessória. E detalhe, criando pena, colocando pena, tá? Outra situação. Vocês já ouviram falar que o acessório segue a sorte do principal? Vocês já ouviram falar isso? Lá no direito privado, que o acessório segue a sorte do principal? Como que a maioria das mulheres se vestem? Primeiro elas escolhem a roupa, que é o principal, e depois elas escolhem um acessório. Eu não sou bem assim. Mas, assim, em regra, não é assim. Você escolhe a roupa e você vai ver qual que é o sapato que combina, qual que é a bijuteria, acessório que combina, não é? Não é assim? A gente pode sair sem acessório. Mas pode sair sem o principal? Não pode. Tá vendo como o acessório segue a sorte do principal? Tá. Mas dá um exemplo melhor. Então, vamos lá. Ó. Lá no direito civil, tem. Ó, aqui é o teto, tá? Aqui é o teto. Como que funciona? Funciona mais ou menos assim, ó. Obrigação principal e obrigação acessória. Se eu tirar a obrigação acessória, o principal sobrevive? Sobrevive. Se eu tirar o principal, o acessório sobrevive? Não. Exemplo. Contrato de locação. O contrato de locação é o principal, não é? Qual que é o acessório aqui, por exemplo? A fiança. É obrigatório ter a fiança dentro do contrato de locação? Não. Se não tiver, sobrevive tranquilamente, sem ter fiança? Sobrevive. E tem contrato de fiança sem o contrato de locação? Não. Então, por isso que a gente fala que no direito civil, o acessório segue a sorte do principal. E aqui no direito tributário, como que é? Ó o teto. Aqui, eu tenho a obrigação principal. E aqui eu tenho a obrigação acessória.
Eu posso ter obrigação principal sem acessório? Posso. Você faz alguma coisa? Você presta alguma declaração para o IPTU chegar na sua casa? Você informa alguma coisa, faz alguma declaração para o IPVA estar lá no sistema para você imprimir? Não, né? Não. Eu posso ter obrigação acessória e não ter obrigação principal? Pode, não pode? Você é uma instituição de educação e ou assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei complementar. Você tem que manter a contabilidade? Tem que mandar informações? Tem que fazer? Tem. Por isso que a gente fala que o acessório, no direito tributário, não segue a sorte da obrigação principal. Contudo, todavia, ela precisa estar interligada. Porque a obrigação acessória é para ela auxiliar na arrecadação e na fiscalização da obrigação principal. Exemplo. Isso é loucura, né? Mas só para vocês gravarem. Por exemplo, imposto de renda. Declarar renda. Tá ok? Tá, tem tudo a ver. Agora imagine que Maurinho, por decreto, fala o seguinte: para você pagar o IPVA, você vai ter que declarar a sua renda. O que tem o cu a ver com a causa? O que a sua renda tem a ver com o seu IPVA? Porra nenhuma, vocês estão entendendo? Qual que é o interesse da arrecadação e da fiscalização do IPVA para eu declarar o quanto eu ganho? Nada. Então, não poderia, seria ilegal essa obrigação acessória. Por quê? Porque ela tem que estar relacionada com o interesse da arrecadação e da fiscalização da obrigação principal. Entenderam até aqui? Tá? Lembra da linhazinha do tempo que eu fiz sábado para vocês do SABAG? Qual é a natureza aqui dessa obrigação tributária? Direito público, porque nós estamos diante do direito público. Quem que é o sujeito ativo? O fisco. Quem que é o sujeito passivo? O contribuinte ou o responsável. O contribuinte precisa de lei complementar, norma geral, né? Ou seja, não pode por lei ordinária e não pode por medida provisória, em tese, para prova. E responsável tributário, basta lei ordinária. Pode por medida provisória? Pode. Pode por lei complementar? Pode. A gente acabou de ver isso aqui lá no 146. Qual que é o motivo dessa obrigação? É a vontade, igual no direito privado? Não, é a norma. Tudo bem? É a lei, é a norma. Qual que é o objeto dessa obrigação tributária? Porque, por exemplo, qual que é o objeto de eu comprar um cafezinho na padaria? Um cafezinho, né? E aqui? O cumprimento de uma prestação positiva. Positiva, dar, fazer, né? Negativa, não fazer. Determinada pela norma. Hã? Não, beleza. Ó, isso aqui é o que eu expliquei aqui, só que de forma escrita nos artigos. Cuidado com as nomenclaturas, porque o Paulo de Barros Carvalho, né, chama obrigação acessória de deveres instrumentais, deveres formais. Então, às vezes, pode estar essa nomenclatura na prova. Para o concurso de vocês,
para o concurso de vocês a literalidade disso aqui. Não cumpriu a obrigação acessória? Não. O que você vai levar? Uma multa. Essa multa, quando vira dinheiro, converte-se em obrigação principal. Tá? Ali, ó, converte-se em obrigação principal. Para a prova de vocês é a literalidade, tá? Então, não cumpriu a obrigação acessória, multa. Multa, dinheiro. Esse dinheiro converte-se em obrigação principal. É isso que vocês têm que saber para a prova de vocês. A multa, né, constitui pena administrativa. Por isso que também a gente fala que multa não é tributo. Interpreta-se de forma restrita, literal, fechada, igual nós já falamos. Fato gerador da obrigação principal decorre da lei, não está escrito ali? Já o fato gerador da obrigação acessória vem da legislação, né? Aqui também falando. Deu? Hã? 3 minutos. Vamos para o intervalo? Que daí a gente começa a explicar isso aqui, que demora um tiquinho.